Julgamento entre pessoas é o nosso assunto já há 5 pregações. A primeira sobre, de uma maneira geral, as palavras de Cristo, para nós não julgarmos, porque seríamos julgados e da maneira com que julgaremos, seremos julgados também. E aquela famosa ilustração dele do cisco no olho e uma trave no olho do outro, já explicamos isso tudo. Aí depois passamos a falar de 4 tipos de julgamentos proibidos, que a Bíblia impede de fazermos. E depois ficamos de falar sobre 4 tipos de julgamento que a Bíblia permite que nós façamos. E não deve ficar, então, não é válida aquela ideia de que julgamento é proibido. Julgar alguém é proibido, isso é com Deus, quem sou eu para julgar você, quem sou eu para julgar isso ou aquilo. Essa é uma ideia errônea. Pelo menos errônea em parte. Porque, de fato, haverá momentos, como já mostrei em 4 pregações, que você não pode, não deve julgar o outro. Mas vamos mostrar agora em outras 4 pregações que há, sim, momentos em que você não só pode, mas deve julgar outro, ou outros, irmãos ou pessoas. Então, hoje vamos ver o primeiro tipo de julgamento permitido, que é julgar com um julgamento justo. Parece uma repetição de palavras, e eu estou literalmente citando o Senhor Jesus Cristo. Em João, capítulo 7, versículo 24, eu peço para chegarmos até lá. Esta passagem vai gerar 2 pregações, já gerou uma, e essa é a segunda. Pelo menos uma parte desta pregação estará em cima desta passagem. E depois a outra parte está em cima de uma outra passagem. Lembre-se que é uma pregação temática, em que nós estamos partindo de um tema, de um assunto, para colocarmos as passagens que ensinam e que nos dirigem nesse tema, diferente de uma mensagem expositiva, em que o pregador lê um texto e expõe aquele texto lido detalhadamente, e o foco, então, é a explicação daquele texto. A temática, o foco é a explicação de um tema, de um determinado assunto, como é o caso hoje. Julgamento permitido. O primeiro caso. Quando eu estava falando sobre julgamento proibido, eu li a primeira parte do versículo 24 de João 7. Não julgueis segundo a aparência. Proibido julgar segundo a aparência. E falamos sobre este tipo de julgamento. Eu li o versículo todo, claro, e disse, essa segunda parte vai ficar para quando estivermos comentando sobre julgamento permitido, porque aqui Jesus, na mesma frase, ele proíbe um tipo de julgamento e permite outro. Quando ele diz, não julgueis segundo a aparência. E sim, ou seja, uma coisa é proibida, mas outra é permitida. Então, hoje nós vamos para o que é permitido. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, comportamento cristão é algo extremamente importante para a nossa vida como servos de Cristo. Nos ajuda a termos vontade de conhecer cada vez mais o que as Tuas Escrituras nos ensinam, nos mostram, nos exigem para um comportamento coerente com o nome de cristão que carregamos e até temos orgulho de carregar.
É muito fácil dizer que é cristão, mas não é tão fácil viver como cristão, pelo menos no sentido bíblico de cristão. E um desses itens importantes em nossa vida é essa questão de julgar as pessoas. Fazemos isso o tempo todo. É interessante notar que, às vezes, estaremos errando feio, quando julgamos alguém. Porque a Bíblia proíbe esses tipos de julgamentos em que nós estamos errando ao fazê-lo. Por outro lado, estaremos acertando quando julgamos alguém de uma forma autorizada pelas Escrituras, pois nos ajuda a entender esta parte da vida cristã e já será um grande ganho para nós todos. Não será pregado aqui o Evangelho no sentido da necessidade de salvação em Cristo, como nós chamamos de uma mensagem evangelística propriamente, mas quando se fala em Cristo, se fala em Salvador, se fala em necessidade de salvação, se fala em arrependimento de pecados sendo necessário para se ir por céu. Então, de alguma forma, toca corações de pessoas que porventura estejam ouvindo esta pregação, para que haja conversão também em nosso meio, se for a tua vontade. E edifica aqueles que já somos convertidos, somos crentes, mas ainda tão fraquinhos na imitação ao Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, essa primeira parte já foi lida, explicada, que é proibido, e ele permite julgar pela reta justiça. Curiosamente, o nome reta não está no texto original, no grego. Literalmente, Jesus diz assim: julguem com julgamentos justos. É assim que ele fala. Talvez não é a linguagem tão elegante quanto pela reta justiça. Mas, se quisermos ir para o literal, é julguem com julgamentos justos. A Nova Versão Internacional diz exatamente isso, quando fala, mas façam julgamentos justos. Ok, aqui a tradução foi mais literal. Alguém lendo assim, olha, vocês querem julgar? Julguem com julgamentos justos. Alguém poderia argumentar, mas apenas o critério de ser justo num certo julgamento, ou ser razoável, é muito vago. É fácil qualquer pessoa se convencer de que está sendo razoável. Ainda mais quando alguém está defendendo a própria atitude, é facílimo encontrar motivação e dizer, não, mas eu tenho razão, eu estou sendo razoável por isso, por aquilo, e eu estou seguindo aí a orientação de Cristo, para, quando julgar, fazer julgamento justo. Pois é. Só que o sentido aqui é muito mais profundo do que apenas a ideia de razoável, de ser justo no sentido rotineiro da palavra, de que há uma certa... de que foram feitas certas considerações, olhando um lado, olhando o outro. Então, dentro de uma razoabilidade, podemos chamar esse julgamento de justo. É muito mais profundo esse justo aqui do que apenas esta ideia que nós temos da palavra. Justo aqui significa estar afinado com os padrões de Deus. Então, façam julgamentos justos, não é façam julgamentos razoáveis do ponto de vista humano e tal. Não. Façam julgamentos que estejam coerentes com os padrões de Deus. E quando se fala em padrões de Deus, a peneira é finíssima. Muito longe de uma ideia de algo ser razoavelmente considerado, uma ideia larga e que cabe muita coisa aí. Não, absolutamente não.
Deus é extremamente ciumento, rigoroso com os seus próprios padrões. Exigente. Padrões esses que incluem verdade, amor, respeito, boas intenções, sinceridade e muitas outras virtudes cristãs. Atitudes e procedimentos que agradam a um Deus infinitamente santo. Então, quando pensar na ideia de justo, no sentido em que Cristo fala aqui, pense que seja aprovado pela santidade de Deus. Então, ao exigir que um julgamento atenda à justiça divina, Jesus está impondo uma condição muito exigente, restritiva, bastante. Não pense que é pouca coisa. Ele dizer, embora com bem poucas palavras, e sim pela reta justiça. Ou, julguem com um julgamento justo só. Tem muita coisa aqui dentro. Vamos dar um pequeno passeio pelas Escrituras e ver o que está incluído como esse justo aos olhos de Deus. O que seria isso? O que nós podemos aprender disto, vendo algumas passagens sobre a questão de julgamento humano, julgamento que não tem nada a ver com julgamento divino. É entre pessoas. João capítulo 8, versículos 15 a 16. João capítulo 8, versículos 15 a 16. Jesus diz, no meio de uma conversa aqui com os judeus, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque eu não sou eu só, porém, eu e aquele que me enviou. Primeira coisa que ele está colocando aqui, as duas, tanto faz dizer logo uma como a outra. Quando Cristo julga, é como o Pai Celestial julga, que é segundo a verdade. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, ou seja, segundo a verdade. Do jeito que eu falei que a ideia de justiça divina não deve se confundir com uma noção vaga de razoabilidade, mas é uma justiça muito forte. Essa questão aqui que ele fala de verdade também não deve ser confundida com alguma coisa. Não, eu falei a verdade. Uma coisa oposta à mentira. Que esse é um sentido de verdade, é claro. Pai, fala a verdade. Olha, não me engane. Fale a verdade. Quando Jesus diz que ele é a verdade, ele diz, eu sou o caminho e a verdade, é muito mais do que simplesmente dizer que ele fala o que é verdade. Ele não mente. Ele disse, eu sou a verdade, então Jesus não é mentiroso. Pronto, tudo aquilo ele disse. Não. O fato de ele dizer sou a verdade é uma consequência desse outro fato, muito acima, que é ele ser verdadeiro em si. Ele é a essência da verdade, ele é a verdade absoluta. Tudo dele, o que sai dele, o que ele fala, o que ele pensa, como ele age, tudo é absolutamente verdadeiro, nada de falsidade, nada de engano, nada de hipocrisia, nada de insinceridade, é a verdade num estado tal que nós nem conseguimos captar,
Porque a nossa mente é tão poluída que nós não conseguimos captar nem o conceito exato. Eu tenho essa sensação. Pelo menos eu, pessoalmente. Quando Cristo diz, eu sou a verdade, eu não alcanço o tamanho disto. Garanto que é muito maior, como falei, do que apenas dizer, eu não minto. Muito mais. Então, quando ele diz aqui que ele é verdadeiro, os juízos dele, no versículo 16, se eu julgo o meu juízo é verdadeiro, como o do Pai também, já é um critério aqui. E já temos uma dica do que seria, por exemplo, se fôssemos estabelecer alguns itens, como é que nós poderíamos colocar de maneira prática o que é esse julgamentos justos? Como é que, dá um exemplo, estou dando um aqui. Julgamento verdadeiro, que expressa exatamente o que é puro em termos de verdade. Antítese, absolutamente o contrário de tudo que possa cheirar ao que é falso, ao que é enganoso. Então, primeira coisa, guarde isso. É permitido julgar com julgamento verdadeiro. Com o maior compromisso que você pode ter com a verdade. Pode julgar. Mas ele deu outra dica aqui grande. Eu não gosto de dizer que Jesus deu dica, a palavra é muito pequena para ele. Ele deu um modelo, ele deu um rumo. Outro, que aliás veio antes, no versículo 15, quando ele criticou aqui os judeus com os quais ele falava. Vós julgais segundo a carne. Ou seja, julgamento justo, se quiser colocar mais um item, verdadeiro, olhando pelo lado negativo, não segundo a carne, ou seja, completamente isento de qualquer coisa que se relacione com as paixões carnais, que infelizmente nós carregamos dentro. Um julgamento isento de ódio. Um julgamento isento de desejo de vingança. Um julgamento absolutamente isento de mágoa, que distorce as coisas. Um julgamento totalmente isento de interesse próprio. Um julgamento totalmente isento de inveja. E poderíamos citar todas as obras da carne que a Bíblia relaciona, e ainda não são todas as existentes, ali é só uma amostra, embora tenha muitas obras da carne relacionadas na Bíblia, mas você poderia, talvez, até fazer um estudo um dia e dizer, peraí, deixa eu ver aqui como é que o meu julgar quanto às pessoas, começando em casa com minha mulher, meus filhos, meu marido, o meu julgar não deve ser. É um estudo interessante, pois vá lá na Bíblia, pegue uma chave bíblica lá, e coloque todas as obras da carne que a Bíblia fala. E Jesus, então, está condenando qualquer tipo de julgamento que possa ser considerado como um julgamento segundo a carne. Você vai aprender muito só com esse estudo. Dizer, parece que meus julgamentos que eu tenho feito, pelo menos alguns deles, não têm, acho que não passariam no crivo do Senhor Jesus Cristo, aqui em João 8:15. Eu estou igual aos judeus lá que ele criticou, julgando segundo a carne. E peça a Deus que lhe ajude a fazer julgamentos não segundo a carne. Quando eu falo julgamento aqui, a palavra é forte. Julgamento, então, dá ideia de alguém numa cadeira, um juiz, ou num trono, coisa assim, e a pessoa ali embaixo sendo julgada e tal. E claro que julgamento também tem esse sentido, mas julgamento é qualquer coisa que diga assim, eu sei, você não fez isso por aquilo, que se diz todo o tempo.
para qualquer pessoa no trabalho, em casa, qualquer um. Não, você fez isso, eu sei que você fez isso por aquilo. Você está errado, por isso, isso. Qualquer coisinha que se diz com relação a outra pessoa, você faz isso muito mais do que você pensa, sabia? Eu ando meio ligado nisso aí, claro, por causa das pregações, e digo, esse negócio de julgar, parece que é mais do que a gente anda pensando. Então leve a sério isto, e cobre do seu marido que se diz crente, da sua esposa que se diz crente, do seu irmão, do seu colega, cobre. E diga assim, minutinho, isso que você está dizendo de mim aí é um julgamentozinho pequeno, mas e está doendo, não de maneira pequena, está doendo muito. Você nem sentiu que era um julgamento, não foi? Pois foi um julgamento, sim. E olha, foi segundo a carne. Porque você me magoou, você isso, aquilo, aí trabalha em cima do assunto. Tem muita coisa aqui para a gente moer, viu? Vamos para frente. Provérbios 17, 15. Provérbios 17 e 15, diz assim: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então tem duas coisas aqui. Primeira, não condenar o inocente. Veja a responsabilidade aqui de qualquer um que está na posse de alguma autoridade. E que, ao fazer alguma coisa, é como se estivesse quase julgando. Um pai, uma mãe, aqui, 2 filhos brigando. Quando um pai chega perto de 2 filhos brigando, a chance é quase zero dele não atuar como um juiz. Ele vai atuar como juiz, não tem jeito. Ele vai julgar ali. E já cresce o risco dele fazer um julgamento errado. Quantas vezes um pai e uma mãe enfrentam esse tipo de situação? Um professor numa escola, um chefe numa empresa, um comandante num agrupamento militar, qualquer que seja. Qualquer um. A responsabilidade é muito grande de julgar de uma maneira correta e, no contexto aqui, não condenar o inocente, mesmo com palavras. Se tem 2 irmãos brigando e você briga com os 2 da mesma forma e repreende duramente, não colocou de castigo, não teve disciplina física, mas basta você ser duro com as palavras, com os 2, e um ser inocente, você infringiu. Isto aqui é abominável diante do Senhor, você condenar o inocente. Se aquele irmão está inocente naquilo ali, você condenou. Não, mas não foi assim um julgamento, eu não sentei numa cadeirona lá da sala, agora eu vou fazer um julgamento aqui, botar um pau de vassoura na sua mão, agora eu sou o juiz, e fazer Não. Só em pronunciar palavras fortes, como uma mãe faz ou um pai faz, você está julgando e condenando. Não condene o inocente. Deus não tolera isto. Nunca mais você condena o inocente. Combinado? Tem outro problema aqui. Justificar o errado. Considerar inocente quem não é. Se alguém é culpado de uma simples palavra rude, até um assassinato brutal, que seja assim considerado e punido de uma maneira proporcional à sua culpa.
que é o que nós vemos hoje invertido no nosso mundo, no nosso país especialmente, e que nós vemos criminosos e culpados de toda ordem, de todo jeito, sendo inocentados, até por órgãos máximos de justiça, inocentando, causando revolta até em quem não é crente, mas tem um mínimo sentido de justiça. Então isso aqui é altamente atualizado, e tudo aqui, mas este aspecto de justificar o que está errado. E não tem a ideia de passar a mão na cabeça, deixa o bichinho. Tem que se ter cuidado. Uma criança de 3 anos de idade, se ela é culpada de alguma coisa proporcional ao entendimento dela, ela deve ser encarada como culpada. E deve ser tratada. Ah, mas não vai ser com rigor de uma criança de 10. Claro que não vai ser. Não se pode exigir o mesmo tipo, claro, mas trata. É abominável, Deus não tolera que esse inocente o culpado. É a questão da impunidade. Deus não gosta. Encare a necessidade de punição ou retribuição. Essa punição pode ser uma palavra de dizer está errado, se o pai opta por esse caminho, no caso de uma criança de 3 anos, ou essa retribuição pode ser uma cadeira elétrica. Em países que têm pena de morte, não interessa o tamanho da retribuição, da falta, da infração, mas toda infração precisa ser devidamente encarada, julgada, encarada e condenada e punida corretamente. Esta é a lei de Deus. E não sendo isso, é abominável aos olhos dele. Então tenha muito cuidado quando você olhar para um filho seu, para um empregado seu, para um colega seu, culpado de alguma coisa, e dizer, não, você não é culpado de nada, não. Você pode perdoar, você pode resolver não punir, é outro assunto. Ok, não vou lhe punir por isso que você fez. Mas você fez, e merecia ser. E merecia ser. A falta de punição não significa que não houve um julgamento justo, correto, de acordo com os padrões de Deus, e dizer, errou. Mas, hoje eu estou largo de coração, porque estou, meu filho. Então, hoje você não vai levar uma palmada, hoje você isso aqui, você está completamente liberado desta falta que você fez e se tornou passível de punição. Deuteronômio 1, 16 e 17. Estamos, então, dando uma olhada na Bíblia o que seria se nós fôssemos detalhar melhor o que seria fazer um julgamento justo. Não sei se foi melhor receber água, dá um beijo na minha neta. Obrigado, Senhor. Então, Deuteronômio 1, 16 e 17. Diz assim: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Isso aqui é para fazer tremer um na base. Porque o juízo é de Deus, porém a causa que vos for demasiadamente difícil, vireis a mim e eu ouvirei e tal. Aqui são passagens dirigidas para pessoas que vão mesmo atuar como juízes de um grupo, ou de grupos de pessoas aqui. Mas podemos perfeitamente se aplicar para julgamentos pessoais que nós fazemos.
Observe aqui a primeira coisa que chama a atenção neste texto: ouvir o outro. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como um grande. Julgar sem ouvir é fazer um julgamento precipitado, falho, injusto. Não, eu não preciso nem ouvir, só a sua cara já lhe condena. Um minutinho, não pode ser assim. Ouvir. Muitas vezes, novamente, falha do pai, falha da mãe, que já está aqui cheio de ouvir reclamação, de ouvir menino brigando, de ouvir discussão, de ouvir isso, e a paciência vai ficando menor, eu sei. Mas isso não desculpa quem vai exercer um julgamento da necessidade de ouvir, porque você pode julgar 100 vezes de uma maneira correta, mas não é razoável, e nem justifica você agora começar a julgar de uma maneira precipitada, porque já está cansado de ouvir. Não, tem que ouvir. Ouça o grande, ouça o pequeno, ouça, ou então desista de fazer qualquer tipo de julgamento. Se você vai julgar, seja com autoridade de pai, seja como um colega do trabalho, você vai exercer uma avaliação sobre a pessoa, ou seja, um julgamento, ouça. E é o velho problema de nós julgarmos uma causa entre dois que estão brigando, estão discutindo, aí ouve um e não ouve o outro. Clássico. E geralmente a Bíblia mesmo diz que aquele que chega primeiro para falar a sua causa leva vantagem. Ao efeito do segundo que vem explicar, já ficou lá diminuído. O primeiro que chegou foi assim, já levou a vantagem sobre o outro. É humano isso, não deveria ser. E com certeza isso não acontece com Deus. Nem aconteceria nunca com o Senhor Jesus Cristo. Porque chegou primeiro, levou vantagem, e a paciência dele ouvir agora ficou menor do que a paciência de ouvir o primeiro. Mas como você é humano e eu, e nós somos muito cuidado. Segunda coisa aqui, a imparcialidade entre um e outro. Mesma coisa falada aqui em Salmo, eu posso ir só, porque é só um complemento, eu já estou chegando lá. Salmo 82, versículo 2 diz: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Julgar de maneira imparcial não é fácil para nós, porque nós somos muito influenciados por simpatias pessoais. Eu não vou muito com a cara daquele sujeito ali. Agora, o fulano, quando eu vi, eu digo, esse cara vai ser meu amigo. Eu gostei do jeito dele. Simpatia, antipatia. Agora, vá julgar uma causa entre os dois. Já entra com desvantagem enorme aquele que você tem antipatia. Infelizmente, então, você está vendo o juiz fajuto que você é, que eu sou muito fracos, porque nós deixamos essas coisas influenciar o nosso julgamento, sim. E quando não é questão de simpatia, quando for questão de posição financeira, o ricão e o pobre, e você vai fazer algum tipo de avaliação ou de julgamento num certo contexto, não estou imaginando aqui um juiz, não sei nem se tem algum juiz entre nós aqui, mas eu estou falando do dia a dia. Pode haver situação em que você vai avaliar uma causa entre o rico e o pobre. A tendência é muito grande de ficar do lado do rico. É muito grande. E posição social, e conhecimento, e cultura, e a maneira de estar vestido. Comentamos isso semana passada. É uma vergonha para nós. Como é que é a maneira de estar vestido?
influencia na nossa forma de ver as pessoas e avaliar e julgar as pessoas. É uma vergonha. Essa é a beleza de juiz que você é e que eu sou. Então temos que ter muito cuidado se quisermos julgar. Pode julgar, mas julgue com julgamento justo. Muito bem. Eu disse que ia basear essa pregação em duas passagens. Aquela que eu já li do Senhor Jesus Cristo, julgar segundo um julgamento justo, e uma segunda que eu quero ir agora para lá, Lucas 12, todo mundo lá. Lucas 12, 54 a 57. Diz assim, Lucas 12, 54 a 57. Também disse às multidões, Jesus aqui falando, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Aqui é uma passagem rara em que Jesus chama de hipócritas, não os fariseus, os escribas, que ele chamava muito. Eu acho que um fariseu, quando saía de casa no tempo de Jesus, ia se encontrar de alguma forma, ia vê-lo e dizer, eita, quantas vezes eu vou ser chamado de hipócrita hoje, hein? Porque ele carregava, e com toda a razão. Mas aqui ele chama de hipócritas, não os fariseus somente, mas as pessoas em geral, as multidões, conforme o contexto aqui, as pessoas, o povo, hipócritas. Epa! Aqui ele deu um passo mais forte, ele encarou a multidão e chamou de hipócrita de uma maneira geral. Obviamente, quando fala assim, não significa que se lá tivesse 132 pessoas, que ali ele estava dizendo que havia 132 pessoas hipócritas. Não, poderia ser só 130, ou 100, sei lá. Mas, de uma maneira, aquela multidão se caracterizava por pessoas hipócritas. Isso sim, isso ele queria dizer. Mas por que ele foi tão duro? Eles sabiam examinar os sinais do céu, como ele disse aqui, interpretavam bem a questão da chuva, do vento, do calor, mas não estavam sabendo ou não estavam querendo saber discernir esta época. O que é isto? Discernir no original significa testar, examinar, provar, verificar se uma coisa é genuína ou não. É uma palavra usada para se examinar se um metal era genuíno ou não, ou se era falsificado. A palavra muito usada para isto. Então, o que ele diz aqui é que eles não estavam se dando ao trabalho de verificar com cuidado o que significava tudo aquilo que estava acontecendo ao redor deles quanto ao ministério deste homem misterioso, carpinteiro, filho de carpinteiro, e que teve um nascimento diferente dos outros, que a mãe dele disse que o teve sendo virgem, gerou sendo virgem, e ela foi criticada por isso, ela foi caluniada por isso, e ele era um homem totalmente diferente, e se arrogava ser filho de Deus, e o Messias que haveria de vir, e ao mesmo tempo era um homem muito pobre, nada daquela glória, daquela riqueza que se esperaria naturalmente do Messias de Israel, queria libertar o povo do jugo. Estrangeiros, para dizer pouco, sem falar nas coisas espirituais que o Messias iria fazer. Aí vem esse homem aí,
pobre, seguido aí por outros da multidão qualquer aí, cheio de pecadores seguindo esse Jesus aí. Por outro lado, ele cura muita gente, é inegável que ele cura mesmo. Não se pode dizer nada que ele tenha feito contra alguém. Ele é um homem bom. Mas não venha me dizer que é filho de Deus. Não venha. Porque para mim isso é se chamar igual a Deus. O pior é que era mesmo. Mas ele está se fazendo igual a Deus. Não venha. Esse homem é um enganador. Ele se finge de bom, de querer curar todo mundo, mas cuidado, é um político perigosíssimo, e não sei que tipo de poder ele usa para curar as pessoas, sei lá, se é por Beelzebul, o maioral dos demônios. Esse homem é esquisito, e é muito. Tem hora que eu admiro, e no dia seguinte, no acordo, eu estou com ódio dele, porque quer se passar para mim como sendo Deus? Ora. Então, esse era Jesus. Então, Jesus diz assim, é interessante, vocês se especializaram em ver uma nuvem e dizer vai ter calor, vai ter chuva, os ventos. E acontece, vocês estão bons nisso, reconheço. Mas não querem discernir, entender, avaliar isto tudo que está ocorrendo comigo ou com você com relação à minha pessoa. Você precisa avaliar pessoalmente. Você não examina a nuvem e não avalia o que está acontecendo. Examine, converse comigo, pergunte onde eu nasci. Pergunte se tem alguma coisa a ver com alguma profecia do Velho Testamento. Pergunte, examine, vá fundo. Usando a palavra aqui no grego, veja se é genuíno o que eu estou dizendo ou não, ou se eu sou falso. Sabe o que está acontecendo? Vocês não estão se dando ao trabalho de examinar com cuidado o que significa o meu ministério. Vocês estão comodamente se deixando levar pelos fariseus, pelos escribas, pelas suas próprias superstições, pelas suas crenças, pelas suas friezas, pelas coisas que vocês têm dentro de vocês aí, estão se deixando levar por isto. E eu vou dizer, hipocrisia, porque muito mais importante do que examinar se vai chover ou vai fazer calor, é você examinar o que eu estou lhe dizendo, porque eu estou trazendo palavras de vida eterna e de condenação eterna. E de condenação eterna. Vocês estão brincando. Vocês ficam aí brincando de ver as nuvens e predizer o tempo, enquanto eu estou aqui colocando diante de vocês a necessidade de uma decisão definitiva. Curioso isto. Então, Jesus os desafia a olharem por si mesmos o que é correto. 54, 57, onde é que eu estou? Pronto. E vós mesmos não julgais também por vós mesmos o que é justo. Eu queria só checar no texto se a palavrinha está lá. Está justo. Estamos dentro do nosso assunto. Examinem o que é justo. Aqui não é em contrapartida ao que é injusto, não. Esse justo aqui é quase sinônimo de verdadeiro, de procedente, de legítimo, de original. É isso aqui. Conforme eu disse que a ideia de justiça de Deus vai muito além do que apenas ser antônimo de injustiça. Muito além. E aqui prova isso aqui. Vocês não estão querendo ver o que é verdadeiro. Julguem, examinem, ele deu oportunidade, vejam. Agora, vejam, tratem de ter um padrão de justiça correto, de modo a ser considerado justo
dentro dos critérios de Deus. Eu quero ver com vocês alguns exemplos, 3, de pessoas que apelaram para serem julgados de maneira justa. Pedro e João, Atos capítulo 4, vamos dar um passeio rápido aqui, Atos capítulo 4, versículos 18 a 20, diz assim, Atos 4, 18 a 20, Pedro e João no Sinédrio, estavam sendo julgados ali. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, olhando para as autoridades máximas religiosas da época. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Vocês, como autoridade, estão nos dando uma ordem que não é correta. Aqui tem a ideia de correta, reta, razoável. Aqui tem essa ideia de razoabilidade, de uma coisa que tem um sentido, de fato, de justiça, no sentido até mais comum do termo. Nós vimos umas coisas, e vocês estão querendo que nós digamos o contrário do que vimos? Ou até mesmo deixemos de dizer o que nós vimos? Não, não podemos. Examinem se isso que vocês estão nos exigindo, se é razoável, se é justo. Então, curioso ver como pessoas se ressentem porque não estão tendo um julgamento correto. Atos 25, de 9 a 11. Diz assim, Atos 25, de 9 a 11. Paulo estava preso em Cesareia, e estava começando a ser julgado por um novo governador chamado Festo, que tinha chegado, e os judeus queriam levar Paulo para Jerusalém, para julgarem Paulo religiosamente e condenarem e matá-lo. Era o que eles queriam. Festo não tinha nada de religioso, o que ele tinha era de autoridade civil. Então, Paulo estava sendo julgado de maneira civil. E os judeus queriam convencer Festo a liberar Paulo para ser julgado de maneira religiosa, mas um julgamento totalmente já pré-marcado e já resolvido que Paulo seria morto. Então, ele reclama aqui do governador, Atos 25, 9 a 11. Então, Festo, o governador novo, querendo assegurar o apoio dos judeus, quase não era político, né? Querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo, queres tu subir a Jerusalém e ali ser julgado por mim a respeito destas coisas? Isso aqui foi uma armadilha. Porque se ele fosse a Jerusalém, ele estava em Cesareia, mas se fosse a Jerusalém, ele ia cair nas mãos dos judeus religiosos, dos fariseus, do Sinédrio. Era um homem morto. Mas disse, quer ser julgado por mim? Aí Paulo disse, estou perante o tribunal de César, civil, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Viu o propósito? Entregar aos judeus. Apelo para César. Isso aqui custou a Paulo ir para Roma, onde ele ficou 2 anos lá, e saiu a carta de Romanos, o final do livro de Atos e tudo mais. Então, ele disse, eu quero um julgamento correto. Me proporcione, senhor governador. Faça o que lhe convém. Lhe convém não, o que é obrigação fazer. É difícil nós imaginarmos, mas as palavras aqui de Paulo são duras com o governador, não aceitando o que ele perguntou e dizendo, eu quero ser julgado por ti,
estava aqui até agora, nesse sentido aqui, mas com isso agora eu desisto. Eu quero ir para César, eu quero ir para Roma, ser julgado civilmente, ou seja, eu quero um julgamento correto. E o próprio Jesus, em João capítulo 17, versículos 16 e 17, há uma passagem que ela é discreta, não tem nenhum grande impacto, mas sempre me impressionou uma coisa. É o seguinte, João 7, 16 e 17, ele diz assim: respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Do Pai, né? Claro. João 7, 16 e 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Sabe o que significa isso? Jesus admite ser julgado pelos seus ouvintes. Querem me julgar quanto ao que eu falo, quanto ao que eu ensino? Julguem. Eu acho isso de uma humildade tão grande dele, ele conceder ser julgado. Podem ver, verifiquem aí. Agora, vejam a base que vocês vão ter para fazer esse julgamento. Qual é? É saber se o que eu estou dizendo vem de Deus, ou seja, se é legítimo, se tem autoridade divina, se eu estou inventando alguma coisa nova. Podem me julgar. Julgamento permitido. Mas a base do julgamento, eu quero um julgamento justo. No caso aqui, de acordo com o que Deus ensina. Se vem de Deus esse ensino, me aprovem. Se não vem de Deus o meu ensino, me reprovem. Ele assumiu ser julgado. Eu acho isso um espetáculo. Alguém pode dizer, mas pastor, tem muita ênfase aqui de julgar por si mesmo, como Jesus colocou. Examine se o meu ensino é. Cada um de vocês examine. Aí. Examine o meu ministério. Examine isso. Mas, pastor, eu não tenho sabedoria para examinar essas coisas, não. Julgar por mim mesmo? Ora, eu não sei julgar dois filhos meus que estão brigando, eu me atrapalho todo. Eu vou avaliar essas coisas espirituais. Jesus, querias que o povo daquela época examinasse o teu ministério, com toda a complexidade da tua pessoa e da tua obra aqui. Não, eu acho melhor examinar mesmo as nuvens e ver se vai ter um calorzinho. Porque examinar esse ministério não dá, não. Eu examinar se tua doutrina vem do Pai. Não. Eu não tenho condições. Não tenho sabedoria para isso. Só em colocar desta forma, você está sendo sábio. Porque você não tem mesmo, não. Ninguém tem. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, você tem razão. Você tem razão que a dificuldade é enorme de julgar dois irmãozinhos brigando. É complicado mesmo. Só que você não tem sabedoria, mas Deus tem. E Ele oferece a dele para você julgar. Ou para qualquer coisa. Aquele que quer sabedoria, o que precisa, peça a Deus. E vamos ao meu versículo predileto nas Escrituras, depois daqueles que falam na salvação de Jesus Cristo. Tiago 1 e 5. Talvez seja o versículo que eu mais me lembre na Bíblia inteira, no meu dia a dia. Se, porém,
algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Aí vem a passagem, continua, peça com fé, não duvidando e tal, eu não vou desenvolver até no fim da pregação. Mas você reconhece que não tem sabedoria para julgar coisas com julgamentos justos? Ótimo. Fica por isso mesmo a sua humildade de reconhecer que não tem sabedoria? Péssimo. Reconhecer que não tem sabedoria é uma parte, é o começo. É o começo da atividade julgadora que você tem que exercer todo o tempo, todo dia, nem que não queira. Isso é só o começo. Mas pastor, eu humildemente reconheço que não tenho sabedoria. Muito bem, ótimo. E agora? E então? É melhor eu não julgar ninguém. Mas você tem que julgar. Você tem filho? 3. Então você tem que julgar. Você tem empregado? 8. Você tem que julgar, você tem colegas. Você tem que fazer julgamentos o tempo todo. Você bateu no meio da rua. Você tem que fazer um julgamento se você é culpado, se o outro é culpado. Não tem jeito. Então você vem dizer aqui, então como eu não tenho sabedoria, e eu humildemente reconheço, eu prefiro não julgar nada. Hipócrita. Porque você está julgando o tempo todo. E a maneira de você confessar, sem confessar, mas confessar dizendo que você está julgando tudo errado. De que você vai julgar? Vai. Que você já é um grande julgador? É. Querendo ou não, insisto. O dia a dia da vida nos obriga a isso. E você vem com essa história de que não tem sabedoria, então é melhor não julgar. Que conversa é essa? Você tem que julgar, e julgar com julgamentos justos, com base nos padrões de Deus. Mas eu não tenho sabedoria, peça a Deus, que talvez Ele dê. É isso que a Bíblia diz, que talvez vai dar? Ele vai dar, liberalmente, graciosamente, abundantemente. Então você não tem sabedoria se você não quiser. Se você é crente, ou então você é um crente de Araque, que nem crê em coisa nenhuma disso aí, não pede sabedoria a Deus nunca, porque acha que não vai dar mesmo, uma coisa desse tipo, então está bom de procurar se converter. Porque se você é crente, você crê que Deus tem poder de lhe dar sabedoria. Porque você não conhece o quanto eu sou ignorante, o quanto eu sou fraquinho de inteligência, o quanto eu sou... Pode parar, seu incrédulo. Você acha que é bonito isso, essa humildade aí, que você está fingindo que tem? Você está confessando que não crê no poder de Deus. Você está duvidando da palavra de Deus. Peça a Deus sabedoria o tempo todo, para tudo na vida, incluindo, no nosso contexto de hoje, julgar com julgamento justo. E você será com toda certeza um julgador que fará julgamentos justos. Algumas coisinhas para dizer aqui, mas que não vai dar mais. Mas eu quero encerrar lembrando uma coisa importante, que eu falei muito em julgar. Só que a cada julgamento que se faz, corresponde alguém que é o quê? Julgado. Então eu não explorei nada aqui quanto à questão de você concordar em ser julgado. Tem essa. Toda a ênfase foi no julgamento que você tem que fazer constantemente com relação às pessoas, querendo ou não. Mas deixe-me dizer apenas, primeiro lembrar que o próprio Jesus e os apóstolos que eu li aqui concordaram em ser julgados. Já coloquei. Pode me julgar, mas eu quero um julgamento correto. João, Pedro, Paulo, Jesus Cristo, podem me julgar. Não admitir ser julgado é coisa típica de não crente. Coisa típica do ímpio, do iníquo, do orgulhosão,
que não aceita que ninguém diga nada contra você. Isso significa, sabe o quê? Que você não admite que ninguém faça um julgamento, por mais leve que seja, contra o que você fez, o que você disse, o que você deixou de fazer, contra qualquer coisa. Está tudo bem entre você e uma pessoa, mas se essa pessoa se atrever a fazer um julgamento sobre você, independentemente de ser um julgamento justo ou não, correto ou não, você não ouve a terceira palavra, para, e vem com impropérios. João 3:20, aqui eu já estou no meu limite, mas eu preciso deixar isso na cabeça de vocês. Não é só que você vai julgar, e cuidado ao julgar, mas que você vai ser julgado também, constantemente, muitas vezes, talvez por dia, e você precisa admitir ser julgado e precisa entender que é correto você dizer, eu aceito ser julgado, mas eu quero um julgamento justo. Essas duas coisas você precisa praticar. João 3:20 diz, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguídas as suas obras. Está falando aqui daquele que não tem Cristo, que anda nas trevas. Então eu disse que não querer ser julgado, não querer que suas obras sejam avaliadas, isso é típico de quem não tem Cristo. Não quer dizer que toda pessoa que age assim não tem Cristo, claro que não. Mas é típico eu gosto muito de dizer isso. Então, tenha cuidado com coisas típicas de alguém que não é crente, que não é convertido em Cristo. E não admitir ser julgado de forma alguma é típico de quem anda nas trevas e não jogue nem palito de fósforo, nem a luz de um palito de fósforo em cima das minhas obras, que eu não admito. Tem mais passagens que eu não vou ler. Por outro lado, então, você pode e deve exigir ser julgado segundo um julgamento justo. E eu termino, então, com Provérbios 15:31, que define a atitude correta quando se é julgado de uma maneira justa. Provérbios 15:31 diz assim, os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. Não é qualquer repreensão, hein? Repreensão salutar. Se alguém faz sobre você um julgamento justo, ouça, acolha, seja humilde, peça perdão se for o caso, tome providências se o caso pedir, faça o que é necessário, mas aceite ser julgado de uma maneira justa. E não aceite ser julgado de uma maneira injusta. Deus aborrece um julgamento injusto. Então você não tem a obrigação de aceitar, mas você tem a obrigação de aceitar um julgamento justo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude nessas coisas que eu falei. Nos edifique em Cristo, ó Senhor, no nosso dia a dia. E salva pessoas que, coitados, não têm Cristo ainda e precisam tanto dele para a vida eterna. É em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém.